Fala pessoal, e aí? Tô voltando, né, aos poucos aí com o canal e eu tô fazendo assim, né? Quando o último vídeo chega a 1000 visualizações, eu já vou preparando aí pra fazer o próximo, né? Agora que eu tô com um tempo maior, porque senão, se não chega a bater 1000 visualizações, o negócio flopa, fica muito ruim, entendeu? Nem todos os inscritos vêm, aí vira palhaçada, aí tem um esforço pra nada. Enfim, né? Só que aquela velha história, né? Cuidem com quem compartilha, né? Enfim, hoje, sabe, eu tô estudando muito aí história, religião, como sempre, e tem um arquétipo, assim, que eu sempre passa quase despercebido, né, quando a gente estuda história, que é as pessoas que ficavam na corte, ou eram o próprio rei, ou eram um conselheiro, enfim, que lidam com a parte espiritual, né, da criação aí, que, tipo, é responsável por reger a parte espiritual daquele reinado, né, ou negociar com as entidades, deuses, anjos, demônios, enfim, uma figura aí que tem me fascinado bastante e eu vou falar aqui, né, sei lá, citar uma breve história aí dos que eu sei, né, dos principais, que eu estudei a história deles, e depois fazer uma observação, né, o que a gente aprende com a história desse pessoal aí. Bem, para começar, por que não, né, do sujeito mais venerado, né, tanto pelos cabalistas, né, os judeus cabalistas, quanto os maçons, né, pelos maçons até visto como referência, né, símbolo de sabedoria, que representa esse lado místico das religiões abraâmicas, que é o próprio Salomão, né? Salomão, quando ele herdou de Davi o reino de Israel, Deus disse, né, eu vou te dar qualquer coisa que tu desejar. Ele teve essa revelação em sonho. E ele pediu sabedoria, né? Sabedoria para conseguir ter tudo neste mundo, né? E fazer o melhor governo possível da nação dele, né? Que é o conhecimento do bem e do mal, é o conhecimento proibido. Ele pediu ao próprio Deus para ter isso, né? Já que Adão e Eva tocaram foda-se, né? E comeram mesmo assim o fruto. Já não custava nada a mais, né? Mais um com o conhecimento do bem e do mal. E junto desse conhecimento vem, né, a ideia da dualidade do universo. Saber que tem um lado bom, um lado ruim e que tá tudo entrelaçado, né, nesta realidade aqui, neste mundo, porque só de estar aqui tu já vai ter que ter uma série de instintos que vão acabar te levando a pecado e um lado que não é bom, entendeu? Os instintos, grande maioria do que é pecado, do que desempurece a alma, tá atrelado aos instintos animalescos, né? Que o ser humano, como qualquer outro animal, teve que desenvolver para viver aqui. Então, ele explorava os dois lados da espiritualidade, tanto o lado bom, né, que era ligado só ao espírito, entendeu? Aquela coisa que visa o mundo após a morte, visa só seguir uma linha dura, né, de boa convicção, e fugir dos pecados e tal. E tanto no lado ruim, né, no lado mais telúrico da magia, oculta, né? Porque não tem como tu ter poder sem estar atrelado às energias do mundo, do dinheiro, né? 666 talentos, né, que ele recebia, que eram toneladas de ouro. E logo depois que, por circunstâncias de diplomacia, ele começa a se casar com princesas de outros reinos, ele começa a entender, né, sobre os deuses desses povos
e começa a negociar com eles para que estes outros povos não fizessem macumbas e feitiços contra o povo de Israel. Então ele começa a negociar com essas entidades. Entende? O caso aí mais famoso de pacto dele com, com esses deuses foi ele com o Asmodeus, né? Que Asmodeus dá a ele o Shamir, um verme que cortava pedras, né? Sem fazer nenhum barulho. Na tradição do Talmud, acho, o Shamir, ele constrói quer dizer, ele não constrói, mas ele corta as pedras do templo sem fazer nenhum barulho, né? O templo de Salomão, ele é erguido sem nenhum barulho. E ele também é feito, a arquitetura dele e toda a estrutura, a estética do templo faz referência à dualidade do universo, ao que é o mundo no geral, né? Tinha as duas colunas, né? A Boaz e Jaquim. Boaz representava a noite, né? Era a coluna preta. Ela representava a noite, o telúrico, a parte que seria a, a obscura, né? E a Jaquim, que é a parte elevada, solar, né? Que era a pilastra branca. E também tem aquele padrão, né, de templo grego, que é 6 pilares na frente e aquela abóbada de 3 pontos, né? Não era abóbada redonda, mas enfim, é aquele telhado, né, em cima de 3 pontos, que é a trindade divina, e embaixo as 6 colunas que representam o homem, né? 6 é o número do homem. Então, né, Adão foi criado no 6º dia, tem várias referências ao 6 sendo o número da criação do homem. E 666, né, que eram os talentos de ouro que ele ganhava, né, que era toneladas e toneladas de ouro. Eu acho que um talento grego era 30,7 quilos de ouro, alguma coisa assim. E ali e é assim, tem toda a simbologia por trás. Na maçonaria, cada grau que tu vai evoluindo, eles vão te dando os detalhes, né, do Templo de Salomão. E foi assim. E conforme a vida dele foi passando, né, assim, o reino, quando ele estava vivo, era uma potência, né, um dos mais ricos do mundo. Eu acho que, lógico, eu acho que não chegava perto dos fenícios, mas talvez nessa época era. E, enfim, quando ele morreu, eu acho que ele foi o último rei mago, né? Depois os outros se voltaram somente a Javé e, bem, começou a dar tudo errado de novo. Mas, enfim. E essa tradição não tá só, né, nas abraâmicas, do rei mago ou o mago como um conselheiro, né, do rei, como é, por exemplo, Merlin, né? Merlin não era só conselheiro de Arthur, Arthur já nasceu porque Merlin fez o pai de Arthur, que era um cavaleiro do rei, se apaixonar pela mãe dele, que era a princesa. Enfim, o Merlin ele projetou Arthur, né? Merlin ele faz referência aos druidas, né, dos celtas, que eram os filósofos, cientistas, os professores, quem fazia os medicamentos, tudo eram os druidas, né? Cada druida ali, dependendo do deus que ele era dedicado, tinha especialidades diferentes, né? Existiam os druidas de guerra que abençoavam as armas, né, dos guerreiros, criavam as armas mágicas e tal. Os celtas, né, outra religião que eu ando estudando aí bem a fundo ultimamente. Mas agora não vou falar tanto dos druidas, né, mas eu vou falar mais do rei Arthur, que era também outro exemplo, né, desse arquétipo, que era muito comum em todos os povos do mundo antigo, ali os gregos e romanos, né, indo mais aí para a cultura do Mediterrâneo, tinham assim, eles não tinham ninguém dentro da corte devia ter, sabe, aquele sábio que manja mais de todo mundo espiritual, tipo, tanto da parte boa quanto da parte má, da parte mais obscura.
né? Porque, bem, não se constrói poder sem pelo menos ter conhecimento, né? Não precisa fazer nenhuma bruxaria, mas ter o conhecimento sobre a parte oculta, né, do conhecimento, sobre os demônios e tudo mais. Mas mais eram os oráculos mesmo, né, que eram consultados. Elas ficavam, né, geralmente eram mulheres, as sacerdotisas de oráculo, pelo menos a de Delfos, né, que era para Apolo, era uma mulher que falava, era algo mais enigmático, entendeu? Não tinha tanto a feitiçaria, a mágica por trás. Era, era mais como se fosse uma revelação vinda do divino, entende? Enfim, voltando aqui à história de Merlin, ele tem uma concepção, né, mítica muito parecida com a de Perseu, idêntica até. O rei Tranca-Feia, sei lá, prende a princesa numa torre, né? E um deus, entende? Depois que os cristãos escrevem essa história, eles colocam como um incubus, né? Um espírito, um demônio sexual que engravida a princesa, né? Que toma forma de homem e engravida a princesa e nasce o Merlin, né? E depois tem outro rei que tudo que ele fazia dava errado, era destruído. Aí uma bruxa diz, ó, tu vai ter que sacrificar uma criança que tem a mãe humana e um pai que não é deste mundo. Aí ele vai atrás do Merlin, né? O Merlin, quando o rei soube que a mulher dele, que a filha dele estava grávida de não sei quem, ele queria matar ela. E quem fez a defesa dela foi o próprio Merlin, né? Cara, muito parecido também com as histórias da infância de Hermes, né? Que ele já nasce com a esperteza, com a lábia, com o poder do convencimento, né? Com os poderes da palavra, né? Ele convence o rei de não matar a mãe dele, que ela não teve culpa daquilo, entendeu? E que ele ia usar todo o poder a favor daquele reino, em que ele jamais ia usar a esperteza dele para o mal, né? E então começa aí a jornada dele. E esse cara, que eu acho que ele era rei dos saxões, quando ele foi matar o Merlin fez a mesma coisa, que não, tu não pode fazer o que a bruxa quer, senão ela vai ser a verdadeira rainha, ela vai ter entrado na tua mente e dominado o próprio rei. Tu não pode me matar. Tu tem que vir até mim e eu te dizer o que tu deve fazer para conseguir formar o teu império. Tu tem que tirar, o teu império não consegue se erguer, porque embaixo dele tem um lençol freático, né? Uma placa tectônica que não deixa nada ficar de pé. Então tu vai ter que drenar esse poço e achar dois dragões que brigam dentro dele, né? Que é um vermelho e outro branco. E isso era toda uma referência a outros dois reinos lá da época, da guerra que tinha entre os saxões e os celtas da região, né? Então foi assim, ele teria que resolver aquela guerra para conseguir montar um reinado dele. E assim se sucedeu, né? Diversos acontecimentos até que o rei Arthur nasce e é entregado a Merlin para que ele educasse a criança como se fosse um homem comum, para ele ter a vivência, né, de todas as classes e saber do que todos passavam, criar senso de justiça e tudo. Ele foi um mentor também, outra coisa bem arquetípica da figura do mago imperial. Ele é sempre professor, né? Além de sábio, além de curandeiro, além de feiticeiro, além de tudo, ele está sempre atrelado
a figura da criança, né, do aprendiz dele. E assim, esse arquétipo que começa nos reinos antigos e se mantém por bom tempo, né, na transição do paganismo para o cristianismo na história, né, eu acho que depois, com o advento aí da Inquisição, né, com a expansão, a Europa Central mantinha sempre os sábios, os magos e quem entendia sobre todas as religiões, né, tanto o lado espiritual que era lícito quanto o que era ilícito, que era oculto, entendeu? Essas monarquias que estavam sobre a coroa que estavam sobre a mão da igreja, tipo assim, bem ali da Europa continental mesmo, a França, os reinos do sul da Alemanha, Itália, sabe? Eles meio que escondiam esses caras, né? Que eles eram a maioria dos inventores. E também eles tinham que se esconder também para conseguir estudar medicina e outras coisas ali que a igreja não deixava. Mas tinha, os alquimistas por um longo tempo não foram perseguidos, mas não era não era bem visto, né, aos olhos da igreja, os monarcas terem esse contato, né, com estes homens, com os magos. Mas já fora da Europa continental ali, Inglaterra, Irlanda, Rússia, sempre tiveram, acho que até hoje tem, tá? Mas principalmente, né, e aí que teve os mais famosos, né, mesmo dentro da era cristã. Eu vou dar aqui alguns exemplos. John Dee, né, do Império Britânico, aliás, foi ele que encunhou esse termo, Império Britânico. Ele tinha um espelho negro, ele tinha vários artefatos que estão até no Museu de Magia lá, que ele usava para contatar tanto anjos quanto demônios, porque para manter estabilidade no Império, quando se nota que, porra, um reino que o rei faz tudo certo, mas tudo dá errado, sabe? Tipo o Bolsonaro, a época dele, que teve que teve a peste aí, né? Que parece que tudo deu errado no cenário externo ao Brasil, mesmo alguém bem intencionado fazendo tudo dando errado. Isso daí geralmente tem algo oculto por trás, entende? Pelo menos os antigos acreditavam. Então eles nunca largaram mão da figura do mago imperial, né? O John Dee, né, nesse caso, fazia tinha essa função dentro do reinado da Elizabeth, né? E assim se sucedeu. Isso que ela tinha o controle da igreja, né, na mão dela, então foda-se se era lícito ou não ter um mago na corte. Eu só sei que John Dee basicamente salvou eles dos espanhóis, entende? A marinha inglesa na época estava toda dividida. A Elizabeth ia convocar toda a marinha britânica, que era assim milhões que estavam, sei lá, desde a Índia, em toda a costa da África até nas Américas, entende? Não ia ter como. Então, John Dee disse, não precisa. Tu não precisa toda a tua marinha para lutar contra os espanhóis. Ah, mas como? Eles têm uma marinha quase da força da nossa. Vai vir uma tempestade e vai arrastar eles de volta de onde eles vieram. E foi assim que aconteceu. No dia da batalha teve uma puta tempestade e não teve guerra. Entende? Foi um fenômeno muito parecido com os ventos kamikaze, né, do Japão, que levaram os mongóis, né, que depois foi o que deu o nome, né, aos kamikazes da Segunda Guerra Mundial. Foram os ventos que
não deixaram os mongóis invadir o Japão. E assim, tem várias histórias, porque, por exemplo, até hoje, muita coisa que o John Dee ensinou à família real, eles ainda seguem. Por exemplo, o caixão de chumbo que a rainha foi enterrada, entende? O chumbo é o elemento telúrico, e ele, segundo a Cabala, ele prende tudo que está dentro dele ao mundo material. Então, qual é a crença dessa gente? Entende aí, dos ocultistas e de quem seguia esses magos? Que dentro do caixão de cobre, claro, ele faz parte de um rito, não é ele sozinho. Mas ele ajuda, além de conservar o corpo, porque ele envenena, né, os organismos, não deixa o corpo apodrecer muito rápido. Ele também prende a alma da pessoa ao telúrico, ao material. E a crença deles é que a alma deve ficar na Terra até ressurgir, né, outra criança ali da família e ela conseguir reencarnar naquela criança, entende? E é mais ou menos essa crença. E até hoje, assim, são incontáveis os símbolos que iniciaram como John Dee, entende? Ensinou para eles. John Dee fazia demonstrações públicas, entende? E mostrando demônios, mostrando anjos. Tem uma pintura famosa, né, que ele mostra demônios a toda a corte inglesa. Foi ele que cunhou o Império Britânico, né, porque por causa dos bretões, né, do povo antigo que vivia ali, que eram os espíritos que regiam aquele lugar. Então eles deviam ter sua devida homenagem, né, ter seu nome honrado por todos que viviam naquele reino. E assim surgiu o nome do Império Britânico. E agora, né, vamos ao favorito, meu exemplo um dos mais foda que tem, cara. Que chegou no ápice, quase tendo um poder, foi morto por isso, né? Por exercer tanta influência sobre os czares que os nobres, né, uma família de nobres, teve que matar ele para estancar, né, o poder de influência, que é o Rasputin. Que ele nasceu numa vila bem isolada na Sibéria, Rasputin. E desde criança as pessoas já notavam que ele tinha poderes, entende? Ele já via espíritos, ele conseguia curar as pessoas só colocando a mão na cabeça delas. Ele conseguia fazer muita coisa assim que deixava muitos dos muitos ali integrantes daquela aldeia com muito medo dele. Durante toda a infância dele, todo mundo tentava acusar ele injustamente de coisas que ele não tinha nem capacidade de fazer, entende? Se eu não me engano, assim, era algo extremamente constante. Ele toda hora estava sendo culpado de ou estuprar uma menina, ou roubar um cavalo, ou assim, de fazer atrocidades, e a mãe dele estava com ele em casa, sabe? As pessoas inventavam mentiras para tentar matar ele, de medo, né? Porque ele fazia coisas milagrosas desde criança. Uma dessas histórias, alguém roubou o cavalo, né? Um cavalo muito valioso de um criador de cavalos, né, lá da vila dele. E o pessoal se juntou, né, para explicar a situação e falar, né, que aquele cavalo era muito importante para sobrevivência e convencer, né, as pessoas a devolverem esse cavalo. E ele, que foi junto com o pai dele, isso diziam que ele tinha, sei lá, 13, 14 anos, ele viu pelo olhar de um cara que estava lá no meio daquela assembleia, e ele só apontou:
aquele ali é o ladrão. E aí foram investigar e aquele cara era o ladrão mesmo, entende? Ele acabou confessando e devolvendo o cavalo. Enfim, e foi assim, essa daí é só uma das histórias, né? Que ele também já teria capacidade de fazer exorcismos, né? Isso eu acho que já foi um pouco depois, né, na história dele, mas muito cedo já enviaram ele a um monastério, né? Um monastério tem duas versões da história, né, do porquê ele teria ido para esse monastério. Ele teve uma visão de que ele devia ir para um monastério que ficava lá na Sibéria, e outra é que acusaram ele de novo de um crime, né? Eu não sei se de comer uma menina lá ou roubar um cavalo. Geralmente eram essas duas que inventavam dele. E aí ele foi embora, né? Peregrinou por quilômetros até o monastério. Nessa época eu acho que ele já tinha 7 filhos, né? Mas só 3 sobreviveram, né? E aí ele começa, né, a jornada espiritual dele. Ele sai do monastério, acha uma merda, diz ele que foi assediado pelos padres que tinham lá, né, pelos monges, e ele sai de lá muito puto, largando desaforo pra todo mundo, dizendo que eles eram uns pederasta, que eles eram tudo um bando de boiola, sodomita, e vai embora, né. E aí ele ouviu falar lá dentro do monastério de um tal de Macari, né, que ele era de uma seita chamada dos Starets, que é os monges que buscam a loucura santa, que se diz. É tipo assim, tu atingir o Espírito Santo, um grau de iluminação, de se desvincular do mundo através da loucura, entende? Se isolando no meio do mato, tipo, saindo da sociedade. Uma coisa que a gente vê em várias religiões, né? Os druidas tinham um período que eles faziam isso também. Era algo muito comum, né? Ali daquelas tradições eslavas, fazer isso também. Se isolar, ir para uma colina, uma montanha, e as pessoas que queriam o teu atendimento iam até ti, entendeu? Tu não tentava converter ninguém, tu só ficava ali fazendo milagres e isso ia convertendo as pessoas, né? Esse conceito de loucura santa, se eu não me engano, tá em Pedro, né? Que ele descreve, né? Os loucos por Cristo e tal, que se desvinculam deste mundo e buscam o Espírito Santo através desvinculando a mente de amarras daqui, né? Então eles chegavam a um ponto que não conseguiam mais se estabelecer na sociedade, sei lá, loucurada, entende? Sair pelado na rua, enfim, essas coisas eles se afastavam, né? Depois tem outra seita iniciática que disseram que ele participou mas isso daí não se tem prova, né? Dizem que ele só conversou, teve contato com esses doidão aí, que era uma seita que, tipo, pecava para depois ser perdoado. É uma loucura. Mas ele não fez parte desse povo aí. Ele saiu peregrinando, né? Através das vilas ali, saiu viajando, né? E nessas vezes ele operava os milagres dele, fazia exorcismos, curava as pessoas de diversos tipos de enfermidade, entendeu? Aí eu também creio que ele tinha bastante conhecimento em medicina, né? Até depois que ele curou, né, o filho do czar e, e foi indo nessa fama se espalhando até que chegou, né? Dizem que através de 2 princesas no alto, nos altos escalões ali do pessoal de Moscou, né? Czarina, principalmente, e que já estava apavorada com a doença do filho, né? Que era hemofilia, qualquer arranhãozinho que ele tinha já tinha risco de morrer. O sangue não coagula, né? E a pessoa sangra até morrer por causa de um corte mísero. E aí meio que convidam,
né, Rasputin a participar da corte, né, a ir para Moscou, morar lá e ficar lá, né, cuidando das pessoas da corte, atendendo elas, né. E aí sai a maioria das histórias que contam dos milagres dele, né, que ele, esses que ele já fazia, curava as pessoas, de diversas enfermidades, ou dando conselhos sobre os remédios, ou fazendo um milagre mesmo, botando a mão na cabeça da pessoa, fazendo oração, enfim. Também hipnotizava, né, curas através de hipnose, entende? Ele também ficou famoso, né, entre as mulheres por ter um puta cacetão e ajudava e curava de histeria, né, a mulherada. Aí, aí já começaram a ter uma visão já mais diferente, né? Já tinham muito medo desses poderes que ele tinha. E também surgiu muitas histórias de que ele tinha comido a mulher lá de uns nobres, e já como aí a nobreza já começou a se revoltar contra ele. Uma coisa assim que eu acho muito estranha dessas histórias do Rasputin, dele ser comedor pra caralho e tal, é que assim, como numa sociedade tão conservadora como a da época, as mulheres não se resguardavam mais ou já não eram casadas. É porque acontecia o seguinte, né? Uma coisa que acontecia muito em Portugal, Espanha também, de padre se envolver com muitas mulheres e ter filho pra cacete, né? Tem até uma história famosa, né, de um padre em Portugal que teve tanto filho quando foi excomungado da igreja e deram pena de morte pra ele. O rei disse que tirou a pena de morte, disse que ele ajudou a recolonizar aquele lugar. Teve quase 200 filhos, eu me esqueci do nome dele. É numa região ali no meio de Portugal. Enfim, o que que acontecia? As mulheres, quando tinha as guerras, as mulheres ficavam, ah, elas ficaram viúvas muito cedo. E como não eram mais virgens ou já tinham algum filho, ninguém se casava com elas. Aí ficava nada, e tinha essas crises de histeria. A mulher, quando fica muito tempo sem gozar, começa a acumular, né, aquela energia sexual e começa a ter crise de histeria, dor de cabeça, menstruação fica toda errada, começa a ter vários sintomas, né, de excesso de estresse, enfim. E aí, por isso que tem tanta história de padre comendo mulher nessa época, né, monge. Os homens morriam na guerra, sobrava um monte de mulher, tipo, ah, em alguns lugares chegava a ter 5, 10 mulheres para cada homem, sabe? Tinha vilas inteiras que ficava só mulher, entende? Então por isso que tem muitas essas histórias, entende? Chega, sei lá, caixeiro viajante também, chega numa vila, ele é assediado por todas as mulheres que tem ali, entende? Um padre, um monge. E é algo que entrou até na banalidade, entende? Não é tipo hoje assim, um cara comeu uma mulher, ali um padre comeu uma mulher, e aí já colocam no conselho de ética, já tiram da igreja. Aquela época não, pra elite principalmente, pra nobreza era até bom, pra voltar, né, a natalidade subir. E, e enfim, né, continuando a história. Nessa época que ele estava entre os czares, atendendo, né, ali consultando a família real, o poder de influência dele ficou gigantesco, entendeu? Ele era tutor das crianças também. Ele, quando o Nicolau foi para a Primeira Guerra, né, Rasputin disse, olha, tu não pode sair desse país agora, né? Rasputin, a primeira vez que viu o czar, já disse, né? Esse homem tem um corpo muito forte e uma mente fraquíssima, porque ele sempre pensava no inimigo externo, entendeu? Na guerra contra o Japão, que ele perdeu, uh, também na Primeira Guerra, entende? Um cara completamente incompetente na arte da guerra, né? E ele
ele sabendo que tinha conspirações de outros nobres querendo dar o golpe no czar, tinha os comunistas também já na época querendo dar golpe no czar. E o czar mesmo assim teimou, foi para a Primeira Guerra, né? E deixou um vácuo de poder. E nessa época que Rasputin vira, digamos, quase que o czar da Rússia. Porque a czarina estava ali governando a parte interna, né, da Rússia, e o conselheiro dela era o Rasputin, tudo que ele falava ela fazia, entende? Foi nessa época que os comunistas começaram a disseminar propaganda, né, de que Rasputin era o amante da czarina, né? Algo que não se tem prova, né? Não sei se era ou não. Provavelmente era, porque tem as histórias que ela tinha histeria, e bem, a gente já sabe, né, como ele curava isso. E, enfim, começa, né, toda essa antipropaganda contra o Rasputin e contra toda a nobreza, né, vinda aí por parte dos comunistas. Teve uma vez, né, que ele peregrinou, né, uma vez por ano, mais ou menos, ele fazia isso, saía pelas vilas, né, curando as pessoas, desde mendigos até gente muito rica. E uma mulher, né, esfaqueou a barriga dele e todas as entranhas dele caíram para fora do corpo. Né, ele tentou fugir, a mulher foi atrás, ele conseguiu pegar um pedaço de pau e bater nela, afugentar ela. E ela já tinha certeza que ele ia morrer, né? Todo mundo achou que ele ia morrer e não, ele se curou super rápido daquilo. Em menos de um mês ele já estava operante, né? E foi aí que ele fez a profecia, né? Dele que se cumpriu. As profecias dele são muito interessantes, né? Vou falar melhor depois de contar a história. Ele falou, acho que diretamente pro Nicolau, se se alguém do povo russo me matar, vocês não vão sofrer nada, seus filhos vão estar salvos. Mas se alguém da nobreza me matar, vocês todos, inclusive teus filhos, vão ser mortos, né, pela própria população russa, né? E ele já sabia disso até mesmo logicamente, né, vendo que enquanto aquela elite lá ostentava, entende, o pessoal devasso pra cacete. Por exemplo, um dos motivos da morte dele diz que ele achou, né, dois irmãos da família Yusupov transando, entende? A família Yusupov era os mais ricos da Rússia, eles eram mais ricos que a família do czar, sabe? Ele já via decadência total daquela gente, entendeu? Tanto moralmente quanto em questão de administração, entende? Ninguém tinha talento para ser imperador, enfim. E assim começa, né, ele preenchendo esse vácuo de poder. Todo mundo que queria dar golpe no Nicolau agora viu, né, que dando um golpe no Rasputin, eles conseguiriam o poder da Rússia, entende? Porque a czarina já estava enfraquecida, entendeu? A czarina não tinha talento para governar porra nenhuma, né? O que tinha ali era o Rasputin, né, como a cabeça da Rússia. E aí bolaram, né, o plano para matar ele. A família Yusupov organizou um banquete, né, e chamou o Rasputin dizendo que a mulher de um deles estava histérica, estava com problemas no pulmão e enfim, aí ele foi lá. E foi aí que mataram ele. Primeiro, tentaram envenenar ele com um bolo que não teve efeito nenhum. Eles voltaram lá para ver se ele tinha morrido e ele estava olhando para uma cruz, né, de frente para ela. Aí deram 13 tiros nele, um no meio da testa. E aí ele desmaiou, né? E todo mundo achou que ele já estava morto. E ele conseguiu ali se virar e sair até o pátio, né,
daquele palácio que ele estava. Ali todo mundo já viu, né, que estavam matando o Rasputin. E aí pegaram, aí contam, né, a história de quem viu a cena, que os Yusupov pegaram cada um pedaço de pau e espancaram ele, desfiguraram ele, arrancavam o pau dele fora, cara, né, que um dos serviçais ali, que era, né, daquela seita dos Starets, que pegou, né, o pau dele e saiu, né, quando teve o golpe comunista, ele foi, como a maioria dos nobres, foi para a França, né, e lá eles colocaram no museu, né, que depois a filha do Rasputin comprou, né, tem toda uma história só do pau do Rasputin, é foda, né. E, cara, uma coisa muito interessante a gente nota nas histórias dele é que ele conseguia direcionar cada parte do corpo dele para um tipo de magia, entende? Os olhos usava para hipnose, para detectar mentira, sabe? Isso desde criança, né? Aquela história do cavalo. Aí também tinha essa que ele curava a mulher de histeria, transando com elas. Ele também as outras histórias, quando que ele tinha uma força descomunal, entende? Ele sabia direcionar, canalizar a energia dele para fazer que cada um dos membros dele tivesse um poder próprio. O yoga, né, busca muito isso. Tem algumas artes orientais, principalmente ali da Índia, que tem essa canalização, né, da energia por cada parte do corpo. E assim, né, morre Rasputin. Eles aí, não, aí, pera aí, não acabou. Eles, depois de espancarem, depois de castrarem, depois de fazerem o diabo com o corpo dele, eles enrolaram numa cortina e tocaram ele num rio congelado, né? Amarraram, assim, para não ter como escapar. E aí, quando tiraram o corpo dele, diz que ele estava com os braços estendidos, tentando se desamarrar das cordas. Ele ainda não tinha morrido, depois de tudo. Ele só desmaiava e depois acordava de novo. E na perícia, né, lá na autópsia do corpo dele, viram que ele morreu de hipotermia, né? Ele não morreu nem por causa das pauladas, nem por causa dos tiros, nem por causa do envenenamento. Ele morreu porque tocaram ele num lago congelado e ele não conseguiu, né, se desvencilhar ali a ponto de se salvar. E assim se cumpriu, né, a profecia dele. Os nobres mataram eles e né, os Yusupov em si, eles depois fugiram, né, antes do golpe comunista. Alguns deles foram para a França, né, a maioria deles foi para a França porque a família dos czares dos nobres russos tinha muito vínculo com a elite francesa. E então eles fugiram, né? Os protagonistas, né, da morte de Rasputin conseguiram fugir. E quem se fudeu foi a pobre família do czar, né, que foi toda fuzilada pelos comunistas. E assim se cumpriu uma das profecias, né, do Rasputin. Ele tem várias, cara, umas bem interessantes que podem se tornar reais mesmo. Tem uma muito interessante, que, se não me engano, ele fala assim: no futuro, as mulheres e a terra serão inférteis, mas isso será uma bênção, porque a terra e as mulheres que não forem inférteis vão dar luz a monstros, entende? Essas manipulações genéticas e tudo, tem outra profecia que ele descreve, o homem é a criatura de Deus, mas quando o útero for comercializado e artificializado, o homem se tornará criatura da ciência, né? Já prevendo aí o futuro que está bem perto da gente. Ele também tem várias outras profecias dizendo que o mundo vai se tornar venenoso, né? Que não vai dar para beber a água nem respirar nele, né? De tanta poluição, de um mundo todo fodido. Que provavelmente a longuíssimo prazo pode acontecer sim, né? Ou se tiver uma guerra nuclear, enfim, todas essas profecias, né? Algumas bem parecidas com a da Baba Vanga, né? Que era mais ou menos da mesma região dele ali,
Não, ela já era mais pro leste europeu. E todos eles têm essa coisa, né? Todos esses grandes profetas aí dizem que o fim, né? Não digo o fim da humanidade, mas vai ter um período que o mundo vai se tornar um lugar venenoso, né? O Unabomber tem razão. Tem razão no manifesto, né? Não em explodir as pessoas, né? Para os agentes aí que nos acompanham. Mas enfim, o que que eu quero dizer, né? Contando a história desses caras e o que que a gente pode aprender com os magos. É que quando não dá para vencer uma batalha pela espada, seja por uma desvantagem numérica, estratégica, o que se deve apelar é o controle da mente, o controle dos outros sentidos, que estão além do poder, que manipulam o poder, né? Nunca buscando, por exemplo, um grande erro do nosso meio, grotesco, foi querer, sei lá, estabelecer assim um nacionalismo BR, um negócio que nunca deu certo. Ora, cada micro-região tem um pessoal completamente diferente, tanto racialmente quanto religiosamente. Enfim, é uma merda. Aí os caras ficavam tentando, lembram? Acho que era o Cruz alguma coisa, o Offen, um treco assim. Os caras começaram a delirar, entende? Começaram a passar pano para calergismo, a falar merda, a fazer exatamente o que os globalistas queriam, né? Por quê? Porque não tiveram a consciência de que, sendo estes a elite, é eles que tu tem que convencer. Não é o não é o NPC médio fudido que trabalha 24 horas, que pega busão, que se fode, né? Esse daí vai sempre ser manipulado por quem tá por cima, entende? Porque tem o controle da mente. Todos esses globalistas, como eles conseguem ter tanto poder nas pautas sociais, como eles conseguem fazer o povo do Ocidente inteiro engolir as pautas deles, sendo que todo mundo, todo povo seria por natureza contra aquilo, entende? Essas agendas LGBT que buscam até mesmo banalizar pedo, sabe? Todo tipo de merda. Por quê? Porque eles têm o controle da mente, através dos intelectuais. E isso foi uma coisa, eu acho, que o Partido Comunista já incorporou, pensando desses poderes invisíveis, né? Que quem está por trás do poder tem, os intelectuais, os ocultistas, né? Todo esse pessoal. Porque não tem como ter poder real sem ter o conhecimento do bem e do mal, né? O lado profano da espiritualidade, saber mexer com isso, né? Pelo menos conhecer. Então todo mundo, independente de ser cristão, pagão, ter qualquer tipo de religião, tem que entrar a fundo nos mistérios das ordens iniciáticas, entende? É uma puta coisa de, sei lá, massa marrom, de plebeu, de fudido. Aquele negócio que algumas religiões abraâmicas colocam, tipo, ah não, tu não pode estudar isso porque senão corre o risco de tu te perverter, né? Qualquer coisa que fala não estuda isso, tu tem que teimar e ir lá estudar mesmo, entende? Nunca vai ter poder real nesse mundo quem não, pelo menos sabe dessas coisas, quem não sabe manipular, por exemplo, a energia do dinheiro, mamon, entende? Não consegue nem achar um emprego ou não consegue conseguir dinheiro, cara. Simplesmente não entende a mecânica que tá por trás, né? Aquela iriscópio que se tem de saber o que acontece em cada camada da realidade, na espiritual, na econômica, entende? Na genética, em tudo, que nem aqueles caras que falam assim, ah não, sei lá, a população daquele continente fudidaço lá, é um problema genético, aí vem outros e fazem um puta debate, não, é porque não tiveram educação nem nada, cara, é por causa de tudo isso junto, entende? Todas as camadas da realidade contribuem para uma coisa antes dela se tornar concreta, entende? Isso é a primeira coisa que maçonaria, que cabala, que essa porra toda
ensina que da ideia de Deus passa por diversas ramificações, entende? Vários filtros, né? A Tiferet, toda a ideia de Deus, de algo sair de um plano astral a se materializar na Terra, passa por diversos filtros, né? Até a materialização dela. E se tu abnega esse tipo de conhecimento, tu te fode, porque é ali que tá o poder sobre a mente, tu conquista o poder sobre a própria mente, entende? O potencial verdadeiro que tem dentro de si. Isso quem nos domina sabe, né, com maestria, né? A maçonaria, né, os pedreiros livres aí, eles não ensinam isso nos primeiros graus, isso daí já é algo mais avançado, já é ali por 20 e poucos, que se tem um aprofundamento, né, nessas noções, através dos rituais, né? E, enfim, nunca se abstenham de ter um conhecimento. Nunca corrompam a própria ideologia, entende? O próprio ideal de vocês, porque a maioria não vai aceitar. Foda-se se não aceitarem, entende? É a mesma coisa, não tem como derrotar os esquerdistas sem entender isso. Eles não acreditam em religião, eles não acreditam em nenhum tipo de ordem esotérica, mas quem domina eles acredita e sabe disso tudo, né? O Aleister Crowley diz que na nova era que a gente está entrando, né, o novo Aeon de Horus, toda pessoa vai ter seu sucesso baseado no conhecimento que ela tem sobre o universo, conhecimento próprio dela. E isso tipo, sempre foi assim, sabe? Não é nem algo que vai ter nova. Quem tem domínio sobre os mistérios do universo sempre vai estar por cima dos outros. E se queremos derrotar um inimigo que tem esse conhecimento, a gente tem que ter também, entende? Quem se prende a essa ignorância nunca vai nem chegar perto de porra de Espírito Santo, nem porra nenhuma. Entendeu? Não vai ser pequenino que vai chegar, mas vão ser os grandes no conhecimento. Entende? É isso que a gente aprende, né, com os magos imperiais. Eles se mantêm incorrompíveis do início ao fim da vida deles, não retiram uma palavra do que fazem. Entende? Tentam ao máximo não chamar atenção e transmitir para as pessoas certas o conhecimento deles. Entende? É ver que nem no caso do Rei Arthur e do Rei Arthur e do Merlin. O próprio Merlin projeta o Rei Arthur. Ele já faz parte do plano de uma mente que está por cima de tudo, que sabe de tudo. Entende? Que tem um grande conhecimento sobre o mundo, sobre os mistérios dele. Né? Esse arquétipo do mago imperial, ele sempre está por trás do poder, né? A KKK, o governante deles, né? O nível superior deles, né? O nome da escala é mago imperial. Por quê? Porque como eles eram no início maçons, eles tinham muito essa inspiração em Salomão, entende? No Velho Testamento, né? Porque eu já expliquei aqui 1 milhão de vezes porque qualquer tipo de nacionalismo é avesso ao Novo Testamento. E através disso, o que eles buscam? O que eles tinham em mente? Tu nunca vai conseguir salvar algo, entende? Um povo, uma raça, enfim, qualquer tipo, ou mesmo numa forma singular, uma pessoa, sem que ela tenha o controle sobre a própria mente, entende? Porque os globalistas, né, essas famílias conseguiram tanta influência? Eles quase nunca tiveram um presidente próprio, mas eles conquistaram isso, entende? Mesmo sendo um bando de fudido lá da Europa, né, daquele povo lá, e conseguiram sair disso em pouco tempo, já atingiram um poder extremo, é sempre explorando a busca que os nobres tinham, né, de preencher essa lacuna, né, do mago,
sabe? E isso que deu poder a eles, entende? O dinheiro já é uma forma já canalizada da energia deles. E o mago imperial, ele não dá a cara a tapa, nas questões mundanas, nas disputas de poder, enfim, ele busca que todos aqueles que o ouçam, né, ele busca ter o conhecimento sobre o bem e o mal e canalizar aquilo para algo nobre, entende? E buscar sempre que quem o ouve tenha esse poder sobre a própria mente e saiba nunca ser manipulado. Esse controle que eles têm sobre a mídia, sobre as universidades, eles construíram isso usando, né, esses mecanismos para um mal, para perverter a humanidade. Então, tudo que agora deve ser feito em quem está em desvantagem nessas relações de poder é buscar ter os mesmos conhecimentos e aplicar elas ao seu favor, e não ser manipulado por ninguém. Quem são os povos mais bem-sucedidos do mundo? Aqueles que não foram manipulados por terceiros, nunca foram manipulados por nenhuma mídia, entendeu? Sempre tiveram o controle da própria mídia, o controle da propaganda, o controle sobre a própria mente. Nunca buscavam a salvação num terceiro, sempre buscavam a salvação dentro de si, entende? E é por isso, né, que isso daí é algo que é muito ressaltado nos graus mais altos da maçonaria e que todo mundo deve ter consciência de si próprio e buscar por si mesmo a espiritualidade que se encaixa contigo, porque ninguém consegue ter sucesso nesse mundo sem o controle da própria mente, entende? Ponto final. Cacau que buscava ter o poder que hoje os globalistas têm sobre os intelectuais, sobre a mídia, só que utilizar isso a favor do próprio povo. E é algo básico, entende? Para se ter saúde numa sociedade. E é o que a gente mais vê na mídia, é o que? Os pensamentos, né? A fomentação dos pensamentos que reduzem uma mente humana pertencente a um grupo já estabilizado, completamente pervertido. Eu aposto, cara, se tu chegar num viado que tá numa parada gay e falar com ele, tu concorda com criança sendo castrada, entende? Cara, boa parte acredito que não vai se encaixar em uma ou outra, né, dessas perversões aí do movimento deles. Mas eles vão tudo tá junto, entende? Desde o cara que é a favor de capar criança até, sei lá, o cara que é a favor da banalização da pedo, entende? Eles não têm controle sobre a própria mente. Eles podem achar que têm, mas eles estão fazendo algo que tem outro propósito. Eles não veem todas as camadas do raciocínio que gerou aquilo ali, entende? Então, no mais é isso, pessoal. Se inscrevam aí, deem like, ativem o sininho, deixem um comentário e até mais. Se inscrevam no meu canal do Telegram, né? Que eu tô... É a primeira postagem que tá ali na comunidade, tá? O link no meu canal do Telegram. Quando eu fizer um episódio que tá muito pesado pra pôr aqui, eu vou colocar lá, tá? Preciso que todo mundo se inscreva lá e é isso.